Olá pessoal, Shalom! Hoje eu quero falar neste vídeo um pouquinho sobre a vida de um grande homem de Deus, o maior teólogo de todos os tempos, maior líder do cristianismo, fundador de várias igrejas, chamado de o 13º apóstolo. Sim, ele era chamado o apóstolo dos gentios. Este homem, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, compilando aí 13 cartas, 13 epístolas, e se considerarmos a carta aos Hebreus, essa soma sobe para 14 cartas. E se estamos falando do apóstolo dos gentios, é claro que você já descobriu quem ele é, né? Mas fica até o final deste vídeo, porque eu vou trazer a caracterização do rosto segundo a tradição. Também vou recitar as últimas palavras que ele escreveu de dentro da masmorra, preso, para o seu filho na fé, Timóteo. Seus pais moravam na região da Palestina, eram hebreus, da tribo de Benjamim, uma família rica. O seu pai era construtor de tendas, botas, cobertores de couro, e em um certo momento da sua vida eles migraram para a província romana, na Ásia Menor, na Turquia, numa cidade chamada Tarso. Essa cidade tinha mais ou menos 400.000 habitantes, melhor lugar da sua época, importante polo cultural e intelectual. Era um centro mercantil, um custo de vida elevadíssimo, cidade muito rica, com várias escolas, tinha um centro universitário onde formou vários eruditos. Residindo em Tarso, trabalhando para o exército romano, o seu pai conseguiu alguns direitos especiais, como a cidadania romana. Neste contexto nasceram filhos e filhas, e um deles eu quero destacar agora, que é o Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Saulo era filho de pais hebreus, foi circuncidado ao 8º dia e era um judeu praticante. Estudou na escola de Tarso e, ainda muito jovem, migrou para Jerusalém, hospedando-se na casa da sua irmã, e fora estudar no Templo de Salomão a Bíblia oralmente, na escola de um doutor da lei, rabino, professor renomado, teólogo judeu, homem influente, de nome renomado, chamado Gamaliel. Saulo se tornou poliglota, falava no mínimo 3 idiomas, o hebraico, o grego e o aramaico. Possuía o 3º nível de ensino, de uma formação retórica apurada, se tornou líder do judaísmo, zeloso, inteligente, homem tão dedicado que se destaca e se torna um dos membros do Concílio do Sinédrio, formado por 71 membros. Era a Corte Suprema. Estes tinham plenos poderes, julgavam os delitos contra a lei, fixava doutrinas e controlava a vida religiosa do povo. Possuía autoridade oficial para liderar qualquer revolução contrária ao farisaísmo. Eles não aceitavam que Jesus era Deus e que o cristianismo era uma seita. Eram hipócritas, ostentavam grande santidade, faziam coisas para manter as aparências, exigia do povo aquilo que nem eles mesmos conseguiam fazer. Eles impunham tantas regras que as suas prioridades erradas os afastavam de Deus. Fundadores das sinagogas, a sua maioria eram escribas e não sacerdotes. Então Saulo, fanático pela sua crença, ele acreditava mesmo que estava no caminho certo,
que estava fazendo uma coisa muito boa para Deus, limpando toda aquela sujeira e maltratando, fazendo os crentes blasfemarem. E ele achava que ele estava certo, correto, porque foi o que ele aprendeu. Ele acreditava cegamente que estava agindo a favor de Deus, que estava cumprindo a lei ao pé da letra e que estava certo nos seus caminhos, nas suas decisões. E ele abraçou aquela causa, ele não queria mais parar. Ele conseguiu cartas que davam a ele total legalidade sobre a matança, sobre prender os cristãos, tocar fogo em suas casas, retirar de lá homens, mulheres, trazer amarrados para Jerusalém, onde ali seriam julgados e mortos. Em meio a todo este caos, os cristãos não podiam se reunir com medo dele, ele tocou o terror mesmo. Então, em uma de suas missões para cometer crueldade, ele estava indo a caminho de Damasco, montado em seu cavalo, junto com ele uma tropa, e aquele sol castigante do meio-dia, ele aí em torno de 28 anos, montado em seu cavalo, veio uma luz radiante dos céus, cobriu ele e ele conseguia ouvir e ver. Os que estavam ao redor só ouviam a voz. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, reconhecendo uma voz de autoridade, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que convém fazer. Saulo, trêmulo, cego, ficou cego na hora, foi levado à casa de um certo cristão, na rua direita. Ali permaneceu por 3 dias em jejum, não comeu nem bebeu, ficava só orando. Este homem sofreu uma mudança radical, tão impactante, que ele mudou seus conceitos, mudou os seus pensamentos, mudou as suas crenças, seu modo de pensar, de agir, se transformou em um novo homem. O homem nasceu de novo. Ele teve um encontro com o próprio Jesus e nunca mais ele foi o mesmo. Após 3 longos dias, ele recebeu a visita de um profeta chamado Ananias, que foi lá, orou por ele, batizou-o nas águas e ele recebeu, foi cheio do Espírito Santo. Após sua conversão, ficou em Damasco por algum tempo. Depois foi a Jerusalém, conheceu os discípulos de Jesus, mas também não foi bem aceito. Então aconselharam ele a ir de volta para a sua terra natal, Tarso, e aguardar lá até ser chamado de volta, até a poeira abaixar. Lá em Tarso, ele primeiramente pregou para a sua família não aceitou, expulsou-o de casa, e ele sem o que fazer, ninguém aceitava ele em trabalhos, então ele resolveu costurar tendas, e aprendeu a profissão e foi fazer tendas. Como passaram-se 14 anos e os discípulos não o chamavam, em uma reunião o Espírito Santo escalou Barnabé e Paulo para uma missão. E eles ficaram atônitos, porque Barnabé eles conheciam, mas Paulo, quem era esse Paulo? Então foram lembrar que tinha esse Paulo que há 14 anos atrás ele fora convertido ao Evangelho. Então Barnabé fora buscá-lo para ajudá-lo como obreiro e fazer uma missão entre os gentios. Foi aí que Paulo se descobriu. Ele realmente
percebeu que o seu ministério era levar as boas novas aos gentios. O Evangelho da Graça mediante a fé. Os judeus, principalmente os apóstolos, Pedro, Tiago e João, defendia que todo cristão deveria guardar os princípios judaicos, como a circuncisão, como a guarda do sábado, e causou uma confusão porque os gentios que aceitavam Jesus, eles eram mais liberais, eles não conheciam muito bem as leis judaicas e muitos deles não aceitavam as leis judaicas, né? Com todo esse desentendimento, essa desigualdade, eles fizeram uma conferência na igreja de Jerusalém, chamou Paulo e foi decidido nessa reunião que os judeus continuariam com seus preceitos, com as suas leis, e os cristãos gentios estariam livres de qualquer costume judaico, de qualquer obrigação. Então Paulo foi enviado para Antioquia, onde fundou sua primeira igreja. De lá ele partiu para viagens missionárias, ele planejava, ele estudava os locais onde ele ia passar e formar igrejas, ele elaborou tudo. Ele tinha um grande planejamento missionário, ele escolhia os centros mais populosos de sua época, ele elaborava um grande planejamento missionário, ele escolhia os centros da cidade mais populosos, ele estudava as características, as religiões, o modo de vida das pessoas, a cultura, as suas necessidades. Ao longo de sua vida, ele fez 4 viagens missionárias, evangelizou os 4 continentes da sua época. Ele pregava todos os sábados nas sinagogas, deixava em cada cidade um líder, fundando uma igreja, e em cada viagem sua ele passava por esses lugares para saber como estava. Quando não podia ir, escreviam cartas. E nessa caminhada ele foi preso 7 vezes, mas eu gostaria de destacar 2 mais importantes, que foi uma onde aconteceu uma revolução entre os próprios judeus por inveja. Eles alegaram que Paulo infringia a lei, colocando dentro do templo de Jerusalém um gentio, né, coisa que não podia. Então, ele percebeu que se ele caísse na mão dos judeus, não teria mais volta. Eles estavam querendo, decidido a matá-lo. Então, ele apelou para César. Ainda deu seu último sermão em Jerusalém e, escoltado, foi de navio para Roma, onde ficou 2 anos preso numa prisão domiciliar. Depois ele foi liberto desta prisão, pregava abertamente e após isso houve um tumulto em Roma. O imperador Nero, um louco, ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos e também disse que Paulo seria o líder deste evento, o que é uma acusação gravíssima, e aí não tinha escapatória. Ele sabia que ele não iria se livrar dessa acusação, e aí pegaram ele foi preso. Aí ele foi realmente para a masmorra, uma prisão perpétua, onde ficou aguardando os seus últimos dias até ser morto, né? Este homem, ele trabalhou para o reino arduamente, incansavelmente, não descansou, não poupou esforços.
já com dias avançados, não pediu aposentadoria, lutou bravamente, sofreu grandes perseguições, foi surrado, apedrejado, chicoteado 195 vezes, apanhou 3 vezes com vara, foi humilhado, rasgaram as suas vestes, perseguido, sofreu naufrágio 3 vezes, passou por muitos perigos de mortes, fome, sede, frio, privações, vigílias, jejuns, necessidades, fora até picado por uma víbora, perseguido por todos, abandonado por todos, sozinho, com o corpo cheio de cicatrizes. No final da sua vida estava pobre, desnudo e sozinho, abandonado. Por ser um cidadão romano, ele teve o privilégio de morrer decapitado ao invés de morrer crucificado. Mas antes de morrer, ele pegou um pedaço de papel e escreveu as suas últimas palavras, pedindo ao seu filho na fé, Timóteo, para trazer-lhe a capa, para trazer-lhe livros, pergaminhos, porque ele não queria parar, ele queria escrever mais, E suas últimas palavras eu vou recitar agora, já caracterizada. Eu sou o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Eu tive um encontro real com Jesus, fui levado aos céus e tive um curso extensivo com ele a respeito da graça mediante a fé. Eu, ao final da minha carreira, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bem, pessoal, este baixinho revolucionou o mundo, trouxe até nós o Evangelho de Jesus Cristo, quebrou protocolos, foi cheio do Espírito Santo, nos deixou o bom exemplo de ser cheios também e pregar as boas novas a tempo e a fora de tempo. Notem aí que ele tinha o nariz avantajado, era calvo, rosto magro, barba escura, baixo, provavelmente 1,50 m, magro, vesgo, pernas arqueadas, olhos azuis, sobrancelhas unidas uma à outra e moreno. Isso segundo a tradição nos conta. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe.